Está escrito no Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versículos 25 a 33, o seguinte: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou ainda com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Meu irmão, minha irmã, este talvez seja um dos textos mais conhecidos do Sermão da Montanha. Um sermão tão brilhante e repleto de preciosidades, em que muitos versículos se destacam. O versículo 33 diz: Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Este versículo, na verdade, fala sobre uma gestão difícil de ser feita, a gestão das prioridades da vida. Frequentemente, pensamos de forma monolítica a respeito, ou seja, pensamos numa ordem do que deve vir em primeiro, segundo e terceiros lugares e assim por diante. Mas há outros aspectos importantes. Por exemplo, há uma prioridade correta para determinado momento e que em outro momento será outra. Este é um aspecto importante na compreensão do texto bíblico que acabamos de ler. Um outro aspecto importante é que quais são as imagens que fazemos do reino de Deus? Para muitos, imediatamente o olhar de volta para a igreja, para os cultos, para a evangelização somente. Lógico que todos eles são muito importantes em nossa relação com o reino de Deus. Mas a ideia do reino de Deus aqui deve vir em primeiro lugar, é bem mais ampla do que isto. O reino de Deus envolve coisas que fazemos e o modo como fazemos as coisas. Envolve quem somos e como reagimos à vida nos seus mais variados aspectos. O reino de Deus diz respeito a Deus em nossa vida, mas também fala sobre a nossa vida dedicada a Deus. Colocar o reino de Deus e a sua justiça, ou seja, seu modo de orientar a vida, em primeiro lugar, deve ser a nossa grande tarefa para a nossa vida.
Jesus está nos dizendo que não devemos procurar resolver a vida ao nosso modo, à parte de Deus. Ele está nos dizendo também que não devemos ser tomados por preocupações e por esforços para garantir a vida que desejamos ou para termos a certeza de que conseguiremos atender às nossas necessidades. Isso nos levaria a uma vida ansiosa. Caso algo saísse errado, ou uma vida ilusória, caso tudo desse certo, pois a nossa vida, em última análise, depende de Deus. Portanto, devemos viver sob a sabedoria do reino de Deus, em cada momento da vida, nos dedicando com sabedoria ao que precisamos nos dedicar e tendo tempo para nos dedicarmos ao que representa nossa dedicação a Ele. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça é orar e refletir nas Escrituras, é cuidar e ter tempo de qualidade com nossa família, é servir com outros cristãos, é ser um cidadão digno e um profissional exemplar. É viver procurando ser em todo lugar e em todo momento o que nos cabe ser, de maneira amorosa, ética e aplicada. É não fazer apenas coisas da agenda humana, mas dedicar-se a coisas da agenda de Deus. É fazer algo por ser a vontade de Deus, sem com isso ganhar coisa alguma. E a promessa é que, agindo assim, não comeremos apenas o fruto do nosso esforço, mas também o que Deus, por sua graça, nos acrescentará. E isso torna a vida mais digna, mais equilibrada, mais leve e, sobretudo, uma vida de valor eterno. Deus abençoe sua vida, meu querido irmão, minha querida irmã. Deus guarde e proteja sua família de todo mal, e que as preocupações e as inquietações da vida não venham interferir na sua busca diária e prioritária por Deus. Pensemos nisso. No amor de Cristo. Amém.